Olá, o meu nome é Pedro Benedetti e eu sou um acadêmico do curso de Sistemas de Informação no Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. E nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando um pouquinho sobre o modelo Estrela, junto com o meu colega Gabriel de Moraes, para a disciplina de Data Warehouse, certo? O modelo Estrela foi baseado nos modelos conceituais do nosso banco de dados do LTP. Ele é uma peça fundamental na criação do Data Warehouse e ele é composto de 5 tabelas, sendo as tabelas de dimensão produtos, clientes, vendedor e tempo, e a tabela de fatos, que é a tabela de vendas. Com ele podemos fazer umas views que vão ajudar a gente a fazer o processo no Pentaho Data Integration, o PDI, certo? E agora com isso o meu colega Gabriel vai explicar um pouquinho sobre o PDI e como ele funciona. Olá, sou o Gabriel Moraes e eu sou aluno de Sistema de Informação, curso bacharelado no Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. Hoje eu vou estar explicando para vocês como funciona o Pentaho, né? O Pentaho Data Integration, mais conhecido como PDI. Vou estar começando com as views. O que são as views? As views elas foram criadas com o propósito de facilitar a criação do PDI. Eu tenho um script. E esse script ele tem uma view, né? São os views. Ele vai criar as views, vendedor, produto, cliente e os fatos vendas. Lembrando que DIN é de dimensão, né? São as dimensões. Essa, lembrando que, se você viu anteriormente, quando o Pedro falou, nós não temos o DIN tempo aqui. O DIN tempo ele vai ser criado depois no Pentaho, né? Porque não tem como criar aqui, porque dificultaria mais do que no caso do tempo, né? Que é uma coisa que a gente precisa mexer e fazer conversões, faz direto no Pentaho. Aqui eu tenho um exemplo de views, né? De clientes foi criada, onde ele puxa todos os dados com todas as informações que eu preciso, que é o nome cliente, CPF cliente e telefone do cliente. Agora vamos para o Pentaho. Bom, como vocês podem estar vendo, essa daqui vai ser a tela inicial que você vai receber quando você iniciar o Pentaho pela primeira vez. Nós temos aqui o nosso DIN cliente, né? O que que é nós temos uma transformação. Primeiro de tudo, isso daqui a gente vai colocar para baixo e a gente vai estar trabalhando como zero. Você vai precisar de no mínimo 2 conexões, né? Você vai precisar de um input, onde ele vai pegar os dados, e um target é onde ele vai colocar os dados. Para você criar uma conexão, basta você clicar 2 vezes em cima. Aí você escolhe o tipo de conexão que você está usando. No meu caso, estou usando o PostgreSQL. Você vai colocar o hostname, o nome da sua máquina host. No meu caso é localhost, já que está né, situado local. O database name, eu vou estar usando o Graphica DW. Ou melhor, vou estar usando o Graphica OLTP. O username Postgres. E a senha também é Postgres, porque é padrão. E o nome eu vou dar, né? OLTP input. Né? Se eu clicar OK, eu posso estar testando. Foi com sucesso. Não vou dar OK, porque eu já tenho uma ali. E para criar o target, né? Que é um alvo, mesma coisa. O teu tipo de conexão. E nas configurações, localhost, se for local, ou o nome da sua máquina, né? Que você está hospedado, se você não estiver hospedado nesse. O nome da database, no meu caso aqui muda, não é o gráfico LTP ou o gráfico DW, porque é onde eu estou colocando meus dados, eu preciso colocar em outros lugares, né? Meu alvo diferente, e o resto, mesma coisa. Se eu testar aqui, vai estar funcionando também, né? Aí o que que acontece? Vamos criar agora uma transformação. O que que é uma transformação? A transformação, ela vai pegar os dados, transformar e levar para uma saída. No caso, a gente tem os nossos dados do LTP e nós vamos transformá-los e jogar no nosso banco de data warehouse. Então, vamos criar um input, que é da onde os dados vão vir. Então, a gente vem um table input, vamos configurá-lo. Conexão input, né? É bom colocar o nome bem indicativo do que é, assim fica mais fácil para você trabalhar. Aí nós vamos ao input e a gente pode clicar aqui, get SQL select statements. Por quê? A gente pode simplesmente navegar até as views, né?
E a gente criou anteriormente as view clientes, né? Então a gente pode vir aqui de clientes. Aqui ele vai perguntar se você quer incluir o nome dos campos. Você pode clicar sim ou não. Não faz diferença. Nesse caso, não faz diferença. Porque se eu colocar sim, ele simplesmente vai colocar o nome dos campos. Mas você não precisa. Você pode usar simplesmente o asterisco, porque o asterisco ele seleciona todos, né? Você pode estar dando um preview. E o preview ele vai te mostrar os dados, né? Que você solicitou. No caso do preview. Do preview não, perdão, do Gin Clients. Você pode dar um OK. Se eu colocar agora, agora você precisa colocar um lugar para esse dado ir. No caso aqui, ele não precisa sofrer nenhuma transformação. Você só precisa passar ele adiante para o outro banco. Então você vai em Table Output, você vai colocar outra transformação aqui, você vai abrir e novamente a conexão OLAP Target, né? Já com OLAP e o alvo. Target Table eu vou querer colocar na Gin Clients do nosso banco, lembrando, do nosso banco de Data Warehouse. Clientes, perdão. Clientes. O seu banco provavelmente não vai ter o jeans cliente criado. Então, uma solução é criar um SQL. Aqui ele não vai deixar porque eu já tenho. Você pode vir aqui no seu pgadmin. No meu caso, eu preciso acessar o gráfico DW. Então, eu já tenho o Gin Clients, né? Então, pode ver aqui que ele já tenho criado. Para fazer aqui nesse caso, eu vou estar excluindo ele. Né? E eu vou dar um refresh. Você pode ver que não tem mais aqui. Eu vou... automaticamente ele já detecta que não tem. Então eu vou criar o SQL. Opa. Primeiramente você precisa conectar eles, perdão. Você conecta eles, você pode criar um hop. Né? O hop conecta eles. Você abre. Vem SQL. Automaticamente ele vai criar um SQL para você. Aí você executa e dá um OK. Fechou. Quando você executa esse SQL, ele vai imediatamente criar aqui. Você pode ver que Gin Clients foi criado. Então, se eu der um Gin Clients, apareceu. Ele já está com os dados. Então, damos um OK. Aqui nós podemos estar testando um preview. Quick Launch. Ó, ele pegou todos os dados e executou. O que aconteceu? Esses dados foram passados para cá, para o meu gráfico DW. Então, com isso, eu posso dar um truncate para fazer todos os dados saírem. Opa, preciso criar uma query. Aqui, select all from in clients. Dou um play, né? Não refresh. Pode ver que está vazio. Aqui é onde você vê onde a mágica acontece. Se eu executar a transformação, sim, automaticamente ele vai fazer o quê? Passar todos os dados para cá. Ou seja, todos os dados que saíram da gráfica OLTP passaram para a gráfica DW. Né? Aqui ele passou o dobrado, né? Mas isso não tem problema, porque ele passou o dobrado porque eu tenho mais um aqui embaixo. Né? Então aqui não se esqueçam de nomear as tables de vocês. Então podemos colocar aqui de clientes. Ok. Né? No meu caso eu já tenho aqui. Vou estar deletando e usando. Esses dois aqui são o mesmo de lá. Lembrando, deixando bem claro. Produtos e vendedor são a mesma coisa. Não vou estar explicando. Só vou estar tomando o tempo de vocês. De em tempo é um pouco mais complicado. Por quê? A gente gera linhas, né? A gente gera colunas. E aqui eu tenho 3.650. Esse 3.650 é o número de colunas. Se eu colocasse 365 dias, né? 365 seria o equivalente a 365 dias. Como eu coloco 3.650, é o equivalente a 10 anos, né? Que são 365 vezes 10, 365 um ano, né? Assim por diante. A gente define o início, um tipo date e o formato de ano, mês e dia. Né?
O valor inicial eu coloquei dia 28/6/2015. Eu estava trabalhando anteriormente com o valor 28/6/2021. Só que o que aconteceu? Isso é bem importante. Não se esqueça de colocar o seu valor na data anteriormente do banco de dados que você está trabalhando. Por quê? Caso você esteja trabalhando com valores, no meu caso, compras, existiu uma compra que foi feita em 2020. Na hora, no final deste trabalho, você vai estar trabalhando com os fatos das vendas. Ele não vai conseguir juntar os dados da data junto com os dados dos dias. Ou seja, não vai bater, e o ID de coisa que eu estarei falando depois vai acabar dando null, né? Ele não vai estar passando nenhum valor porque ele não vai achar nenhum valor. Então, sempre trabalha com dados com valores anteriores ao que você já tem no seu banco de dados aí. Né? Aqui eu posso dar aqui eu posso dar um preview. Ele me criou o início com todos, né? Isso é necessário para poder fazer o quê? Uma sequência. Né? Eu coloquei uma sequência chamada data ID e o nome do valor é o número de dias. Né? Ele inicia no valor 0 e ele acrescenta mais um. Eu posso estar dando um preview aqui. Quick Launch. Ó, ele criou o número de dias, começa no dia 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até 3.650. Né? Para generar o rows, você sempre pode pegar aqui de começo. Então, se você procurar também Generate Rows, né? Generate Rows vai estar aqui. Você pode colocar Add Sequence, vai estar aqui. Assim como o calculador, né? Calculator aqui, né? Você pode arrastar. Então, Value Mapper, eu sempre deixo o nome no começo, né? Para lembrar e para vocês poderem ver, para poder procurar aqui. Lembrando que você sempre precisa das conexões. Aqui no caso, como eu não estou retirando dados retirando dados do meu banco de dados e jogando para outro, eu só estou criando dados e colocando no banco de dados. O meu target, ele é o gráfico DW, que é o meu database para a minha data warehouse, né? Então, eu já estou jogando direto lá. Mais para frente eu explico por quê. Aqui nós temos o Value Mapper, né? Que ele vai pegar os números e transformar em string, né? Ele vai pegar e vai transformar em caracteres, né? No caso aqui, janeiro, fevereiro, vai indicar. São indicativo, então, né? Se eu der aqui um preview, aí ele está rodando a transformação. A gente para a transformação e dá um preview. Quick Launch. Então, ele pegou agora, ele faz o número de mês e o número do ano, e ele transforma também em palavras. Né? Aí o início aqui, o número de dias também. Ou seja, ele faz na calculadora, que eu não expliquei para vocês, vou explicar agora. Eu preciso fazer um cálculo, que é data. Ele faz a data A mais B dias, ele pega o número do mês, o número do ano, né? Ele tem o cálculo aqui, ele já faz isso sozinho. Lembrando que ele separa por ano, mês e dia, então ele sabe quais são os meses, quais são os dias. E a gente vai precisar de uma constante. Essa constante 1, e a gente faz o data ID A mais B. Por quê? Se você não fizer essa constante, só esse cálculo data A mais B vai dar problemas. Por quê? Porque o dia não pode começar zero. Não existe dia zero. Existe dia 1 a 30, né? E esse é um problema. Então, a primeira vez, ele vai fazer o A mais B, então o zero vai virar 1. Então, o dia 1 vai ser o dia 1 em vez de ser zero. Né? Aqui ele remove a constante de aparecer lá. Muito interessante. O Value Mapper está trabalhando aqui, deixa eu parar. Né? Agora, Select Values. Select Values, ele vai selecionar só os que aparecem. Ou seja, ele faz a exclusão. Eu não vou querer todos que estão ali, né? Aqui no meu caso, eu quero que apareça só data, número de ano, data de D e mês, né? Se você clicar em Get Fields Select, ele vai aparecer todos e você pode simplesmente clicar e apertar Delete que ele remove. Né? Eu vou estar fazendo isso para vocês. Lembrando que eu quero que apareça só data, número de ano, data de D e mês. Então, Get Fields, né? Vou colocar para adicionar. Ó, se eu não fizesse isso, ele adicionaria início, número de dias, data, número mês, número ano, data TD, mês, ele teria muito mais do que eu quero. Então eu posso selecionar somente os que eu quero. Então, esses aqui eu vou deletar.
né? Eu vou clicar um OK e eu vou dar um preview. Ó, somente apareceu, lembrem que quando eu fiz o último preview tinha várias colunas, agora não tem mais. Aí ele só aparece o que eu quero. Agora, o table output, lembrando que ele serve para enviar, é o processo, né, a transformação de enviar para outro lugar, né? No caso, ele vai enviar do próprio Pentaho para o nosso alvo, que é o Graphica DW, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês. Ele vai para o Light Target e ele vai ter uma target de tempo. Lembrando que você pode criar ela vindo aqui no SQL e criando ela no. Meu software travou. Bom, voltamos. O meu Pentaho acabou crashando, então, mas como eu já tinha tudo salvo, nada foi perdido. Lembrando, sempre salve esses documentos, né? Caso de crash, para não perder. Então, continuando. O Table Output, ele serve, né, para levar os dados para outro lugar, né? No caso, ele vai a tabela inteira. Essa tabela, você pode ver ela aqui finalizada. Eu vou dar um Quick Launch no preview. Ele vai realizar, então ele vai me mandar a data, o número de ano, né? O ano, a data ID, né? Que eu preciso. Ou seja, o primeiro dia vai ser o 0001 e assim em diante. E ele vai me levar também ele vai transformar ele vai fazer o match do, aqui no caso não está aparecendo, mas do mês, ele vai transformar o mês de número para palavra. Então, isso é muito interessante. Agora a gente vai trabalhar, deixa eu parar a transformação. Agora a gente vai trabalhar com fatos vendas. O nosso fatos vendas, ele vai trabalhar com o input, lembrando as conexões aqui, eu tenho as duas agora. E eu vou trabalhar com dois lugares, né? O table input, fatos vendas, ele vai vir do OLTP input, né? Que é a nossa conexão input. O DIN tempo, ele vai vir do nosso target. Por quê? Porque eu não tenho ele no input. Lembrando que o table input foi criado no próprio Pentaho, né? Ele não pega o dado de nenhum lugar, ele simplesmente gera os dados. Então, aqui a gente vai, né, fazer uma integração com o string lookup. O que acontece aqui? Ele vai pegar os dados table input. Aqui eu vou fazer uma conversão. Por quê? Porque o nosso data está em timestamp. E na hora que ele for para a integração, ele não vai conseguir reconhecer para poder fazer a comparação. Então, a gente vai converter para date. Isso é bem importante, isso já deu erro previamente. Né? Eu posso dar um preview aqui. Então, eu tenho date, né? Com o número de ano, ID, exatamente da mesma maneira lá, só que agora está separado, né? E aqui em cima eu tenho o meu fatos vendas, né? Que eu fui retirado do meu banco de dados, né? O meu LTP. Tanto que, você pode ver o input, eu selecionei o SQL statement do fatos vendas, foi criado. O string lookup, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o valor de data venda e vai comparar com date, né? Se for igual, ele vai me mostrar o data ID. Então, como funciona? Ele pode ver aqui no preview. Ó, um erro. Lembrando que, ó, dia 25/3/2021, ele me retornou a data ID null. Por quê? Isso não é um erro. Não deixa de ser um erro, né, na verdade. Ele é um erro, mas esse erro está ocorrendo não porque está errado, mas sim porque a preview, ela pega somente as 1000 primeiras linhas. Então eu posso simplesmente arrumar isso daqui colocando 3.650, que é o nosso número de dias, né, 10 anos, e dando um Quick Launch. Então aqui nós conseguimos o nosso Data ID. Então ele pegou a data da venda, né, e buscou no nosso DIN tempo o Data ID correspondente. Né, ele fez a comparação. E aqui o Select Values de novo, para mim selecionar somente os valores que eu quero que apareçam no final. Né, que são ID cliente, ID vendedor, ID produto, quantidade de produto, subtotal do produto e data ID.
né? Você pode estar fazendo isso daqui. Lembrando que eu posso colocar o nome aqui, selecionar valores. Né? Aqui eu posso remover alguma coisa se eu quiser, a metadata também. Eu posso aqui, se eu clicar aqui, lembrando Get Field to Select, ele vai me dar todos os campos disponíveis, eu posso remover o que eu quero. Eu posso renomear se eu quiser. Então eu vou dar um OK, eu vou executar, dar um preview. Então, novamente, ele mostrou só o que eu quero. Né? No caso aqui, ele tirou a data. Porque eu não preciso mostrar a data se eu tenho o ID da data, né? Que no caso do meu modelo estrela, eu preciso somente do ID da data, não preciso da data, né, composta inteira. Que eu posso descobrir depois. Né? Fica muito mais granulado. Somente tem uma data como ID, né? E, de novo, o table output. Lembrando, o table output para levar para algum lugar. No meu caso aqui, ele vai levar também para o target, né, nosso target. Né, ele vai criar o fatos vendas lá através da SQL, igual a gente fez nos passos anteriores. E a gente vai preencher, dessa vez a gente vai especificar o database fields. A gente vai colocar os fields para poder selecionar o que vai, né? O que vai ser feito. Então, vou dar um OK. E com isso a gente pode dar um preview de novamente. Launch. Mesma coisa de antes, só que agora ele mandou para o nosso gráfico ADW, né? Então nós temos aqui o nosso fatos vendas. Vou dar um search rapidinho. Né? Lembrando, seu fatos vendas tem aqui. Tem primary key. Lembrando, o nosso SQL foi criado com primary key, porque nós temos o nosso primary key no outro. Então, se você ver aqui não vai dar para mostrar, mas aqui não tem problema. Eu posso simplesmente criar outro. Bom, com isso nós concluímos as nossas transformações. Agora nós vamos mexer um pouco com o job. Né? O que o job faz? O job ele vai executar todas as nossas transformações em ordem com um só clique. Né? Você vai colocar um start, né? Um ponto de começo. Então você vai poder colocar aqui, não alterei nada, só dá um OK. E agora você vai colocar transformações. Né? Transformações você vai abrir, você vai colocar o nome da sua transformação e você vai salvar esses arquivos de clientes, produtos, né? Ou o que seja do seu arquivo. E você vai navegar até ele, até o arquivo .ktr, que vai estar salvo. E ele vai aparecer e ele vai abrir aqui. No meu caso, eu posso estar mostrando aqui para vocês. Aqui o meu dia em tempo, né? Vocês podem ver aqui o primeiro. Eu coloquei o tempo primeiro porque como ele não retira nenhum valor da tabela, ele simplesmente cria, eu coloquei ele primeiro para criar. Então você vai fazer isso com cada um deles, né? Lembrando aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, né? Então eu posso simplesmente executar isso daqui e ele vai fazer. Lembrando um adendo, você sempre coloca as dimensões primeiro e depois os fatos, né? Porque os fatos é a última coisa gerada do Data Warehouse. Porque se você gerar os fatos primeiro, ele vai dar erro nos próximos, porque os dados não vão chegar. Lembrando que existem transformações no meio, principalmente em tempo. Então, então é isso. O job está correto. A gente pode ver que está com tudo certinho, né? Eu executei ele uma vez já. E para fazer o teste dele agora, a gente pode vir no page de mim. Nós podemos vir e dar um refresh. E vamos limpar todas as tabelas. Para isso a gente dá um truncate, vem truncate, yes. Podemos dar um truncate, yes. Team tempo também, truncate, yes. Team vendedor a mesma coisa, né? Truncate e truncate. Né? Agora podemos checar manualmente cada um de clientes. Tá? Sim, podem ver se está vazio. Produto também vai estar. As dimensões vão estar, né? Agora podemos ir direto para o fatos vendas. E, como podem ver, está vazio. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos executar. Lembrando que a partir do momento que eu executar, ele vai executar cada um desses aqui, né? Em sequência, sozinho, automaticamente. Então, começa o job. E o job finalizou. Vamos ver se tem algum erro. Nenhum erro, todos com sucesso.
né? Podemos voltar aqui agora. E vamos começar pelo Fatos Vendas, já que está aqui. Agora o Fatos Vendas contém dados, né? Vamos testar também o DIN clientes, né? Aqui temos todos os clientes. Lembrando, mais uma vez, ele executou 2 vezes. Aí o que acontece? O que a gente faz? A gente pode vir aqui, ó, truncate table. Né? Então podemos vir aqui e salvar. Esse aqui também, fatos vendas, podemos salvar. Em clientes, por algum motivo está levando 2 vezes. Deixa eu dar um preview, quick launch. Aqui mandou 100. O truncate, se você marcar o truncate, ele sempre vai apagar os dados e vai colocar todos de novo, né, atualizados. Então, vamos de novo, novamente, para o nosso job e dar um run. O job finalizou. Vamos testar de novo para ver se funcionou. Como eu suspeitava, ele não tinha salvo o job, agora ele tem somente 100. Então, se no nosso OLTP, vamos supor que foi feita uma venda e foi cadastrado um cliente novo, né? Vamos supor que o Jorge foi cadastrado. Então, se o Jorge foi cadastrado, ele, na hora que você vir aqui, né, e executar o job novamente, ele vai adicionar o Jorge como um novo cliente, né, junto com o seu CPF. E se ele fez uma venda, vai adicionar a venda também. Então, é assim que funciona o nosso Pentaho. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui e nos vemos no próximo vídeo.